Boa noite, estamos aqui com a Anelisa. Tudo bom, Anelisa? Boa noite, tudo jóia? E você, Gabi? Tudo ótimo. É, Gostaria de se apresentar? Claro. Eu sou a Anelisa Coelho, eu tenho 40 anos, sou mãe, sou advogada, já fui servidora pública por 10 anos, já tenho uma experiência profissional bem diversificada e atualmente eu atuo na minha área de formação, que é o direito, trabalhando com licitações. Perfeito. E o tema é bariátrica da decisão à vida normal. Gostaria de começar? Vamos lá. É, a bariátrica foi uma virada de chave na minha vida em níveis que eu nem podia imaginar que seriam possíveis. Durante a adolescência e início da vida adulta, eu tinha um perfil de biotipo saudável, porém já um pouquinho curvilíneo, como eles costumam dizer. Depois que eu me casei, eu engordei muito e foram mais de 10, 12 anos vivendo em sobrepeso e obesidade. Tive meu filho aos 32 e em 2017. E o puerpério foi muito cruel comigo. Eu engordei muito mais depois que ele nasceu do que durante a gravidez, chegando até a 108, 110 quilos. Depois tive um momento em que eu consegui emagrecer um pouco, fiquei na casa dos 90, mas na pandemia eu trabalhava numa multinacional de equipamentos médicos e hospitalares, então a nossa carga de trabalho aumentou muito. Eu trabalhava 14, 15 horas por dia, com uma criança de 2 anos dentro de casa, cuidando de uma mãe idosa em outra casa. Então, isso me deu muitos gatilhos, assim, de descontar na comida, porque eu fui muito rigorosa com o isolamento, fiquei em casa certinho. E aí, o que eu tinha para fazer era comer, né? E comia mal, porque pouco tempo. E aí, em julho, agosto, mais ou menos, de 2020, nos primeiros meses de pandemia, me bateu a sensação de e se eu fizesse a bariátrica? Antigamente, eu até julgava quem fazia. Eu falava, mas aí é muito fácil, né? Entrou na faca, você tirou todo. Assim, na minha cabeça, eu tirava o mérito da pessoa que se submetia ao procedimento. Marquei uma consulta só para tirar informação, porque eu pensei, uma cirurgia eletiva, né? Eu não estou precisando dela agora por uma questão de vida ou morte, então eu vou só buscar informações, porque eles não vão autorizar eu operar na pandemia. Acabou que autorizaram. Estava rolando um número reduzido, porém estava rolando aqui na minha cidade. Até porque traria mais saúde para você, no caso, né? Mesmo que fosse na Sim, pandemia, iria trazer mais saúde, né? sim, sim. A minha cidade é uma cidade de porte pequeno, ela é entre as três maiores da região sul de Minas, mas então o centro cirúrgico, ao invés de, sei lá, 20, 30 cirurgias por dia, estava permitindo 8, por questões sanitárias da pandemia. E eu fiz tudo muito quieta, não contei pra ninguém. Consultei quietinha, não contei nem pra minha mãe. Falei assim: mãe, só fica com meu filho pra eu ir numa consulta. Não falei do que se tratava. Depois que eu consultei, que eu já saí de lá com pedidos de exames, que é, assim, é um dossiê muito extenso que você tem que fazer para poder se submeter à cirurgia. Aí que eu fui compartilhar. Minha mãe foi contra, com muito medo, né, É da. porque realmente dá um medo, Sim, uma cirurgia assim, perigosa, né? Se não for feita com muito sim. cuidado, é um pouco perigosa. Sim, sim. E assim, existem dois tipos de bariátrica. É óbvio que eu não sou médica, eu não sou qualificada para falar, então eu vou passar aqui o que eu recebi, né, e como eu recebi. Mas existem duas modalidades de bariátrica: o bypass gástrico e o sleeve. O bypass, ele é o mais agressivo, ele dá um emagrecimento mais drástico e uma menor chance de você reganhar esse peso, porque ele desconecta o seu estômago a boca do estômago do esôfago, fecha o estômago, deixa ele de lado e conecta o esôfago direto no intestino. Por isso, bypass, uma expressão em inglês, passar direto. Tudo que você come cai no intestino. O intestino tem uma capacidade digestiva menor e de absorção menor. Por isso, quem faz o bypass tem que suplementar a vitamina a vida inteira. Já um spoiler, é o que eu fiz o bypass. Já o sleeve, sleeve também é uma palavra em inglês, é manga, tipo manga de roupa. Eles costuram um caminho no estômago, permanecendo mais tecido de estômago. Então, o seu processo digestivo é melhor,
sua absorção de nutrientes é melhor, você emagrece de uma forma mais lenta, porém, você não precisa suplementar. Porém, também, o tecido do estômago, ele é elástico, então, mesmo no sleeve, você consegue dilatar ele de novo e engordar de novo. Ah, entendi. Eu entendi agora porque algumas pessoas engordam de novo. Agora Sim, realmente faz depende muito do sentido. tipo de cirurgia que a pessoa É, faz. E aí, não, o que eu vou falar não é uma regra. Tem casos em que o médico vai te avaliar e ele vai determinar a modalidade que vai ser feita em você. No meu caso, eu tive o privilégio de poder escolher, porque eu não tinha nenhuma comorbidade, eu não tinha pressão alta, eu não tinha diabetes, eu não tinha nenhuma doença associada à obesidade. Mentira, só tinha varizes, mas varizes não atrapalharia na cirurgia. E eu estava pesando 112. Então eu também não estava naquela obesidade mórbida. bom, Meu IMC estava no 40 cravado. E aí o médico me deu a opção e eu pensei justamente nesse pós de médio e longo prazo, resto da vida. Eu falei, cara, eu não quero correr o risco de passar por todo esse sofrimento agora para depois perder, né? E aí optei pelo bypass. Tive que fazer é, endoscopia, raio-x, exames do coração, deixa eu lembrar o que mais, ultrassom, kit, né? Aquele kit de exame, aquele pacote enorme de muito exame. absurdo, absurdo, muitas informações. E deu tudo certo, passei, operei no dia 13 de novembro de 2020. O pós-operatório é um negócio que, por mais que você busque informação, você converse com pessoas, que depois que você entra nesse universo, você acaba descobrindo que tem muita gente perto de você que já fez, que as pessoas às vezes não falam tão abertamente. Mas o meu pós-operatório foi muito punk. Eu não, eu não reeduquei a minha cabeça a tempo para a cirurgia. Então, Entendi. por mais que você vai com aquele pensamento, ah, vai dar certo, vou ser disciplinada, e de fato fui, mas tem algumas coisas que você tem que literalmente aprender do zero. Por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa, talvez até pelo jeito de eu conversar e gesticular já dê para notar que eu falo rápido, eu sou acelerada. Então, o meu ato de comer, eu mastigava pouco, eu engolia rápido, eu sempre com pressa, sempre comendo muito depressa. Isso me causou um transtorno absurdo nos primeiros 4, 5 meses pós-operatório. Eu não conseguia, eu entalava, passava mal, tanto que eu emagreci 30 quilos em menos de 2 meses, o que era muito, mesmo para um bypass. Não era esperado um emagrecimento tão rápido assim, mas porque eu não conseguia comer, eu só passava mal. Eu passei muitos, muitos meses até tentar me adaptar. Aí, um ano depois, já assim, falando das próximas fases, né, que a gente vai galgando com relação à bariátrica. Pelo fato de a minha perna, eu sabia que eu tinha varizes, mas as minhas pernas pareciam uma perninha de boneca, assim, branquinho, lisinho, você não via um vasinho. Mas porque as veias malvadas estavam escondidas embaixo da gordura. Quando eu emagreci, que a minha perna secou, parecia que eu tinha uma bacia hidrográfica na minha perna, aquelas veias calibrosas, aparentes, saltadas, assim, era triste. Então, com um ano de bariátrica, eu operei de varizes, tirei as 2 safenas da perna inteira. Uhum. E quando eu estava com mais ou menos 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3, eu já tinha batido a casa dos 50 quilos eliminados. Eu praticamente reduzi pela metade meu peso, porque eu operei pesando 112 e eu já estava pesando 62. E o médico falou que não esperava que eu emagrecesse mais, que pelo contrário, que a hora que eu atingisse o meu menor peso total, eu poderia esperar um ganho de 10% em relação a esse peso que eu estivesse na vida. E aí, em março de 2022, eu fiz uma abnoplastia. Retirei entre pele e gordura 1,2 kg. Segundo a médica, isso não foi muito. Eu fui muito abençoada com a genética minha mesma. Minha mãe é uma senhora de 80 anos que belíssima, plena, forte, independente e né, eu com os meus 40 nunca fiz nenhum procedimento estético no meu rosto, por exemplo. E então eu não tive muita sobra, tipo, ó, meu braço tem uma pelinha, mas é isso. Pequena. Pequeníssima. Sim, se eu não contar para as pessoas que eu sou bariátrica, muita gente não sabe. Eu não fiquei com aquele aspecto flácido no rosto, não fiquei com aquela cara cansada. Mas também, além da genética, eu fiz a minha parte. Com 3 meses de operada, eu já estava na academia.
treinando na Uhum. medida. Não sou das mais disciplinadas, mas eu treinei o máximo que eu pude enquanto era essa fase de colocar o corpo no lugar. Aqui eu quero abrir um parênteses para uma informação interessante. Não vou citar o nome, mas eu fiz a minha cirurgia por um plano de saúde. A empresa em que eu trabalhava fornecia um plano muito bom, tanto que essa cirurgia aqui na minha cidade, no particular, está em torno de 35, 36 mil reais só os honorários do médico, fora Nossa, tudo envolvido. Sim, pelo convênio da minha empresa, da minha antiga empresa, nem trabalho lá mais, mas pelo convênio da minha antiga empresa, ao todo, eu gastei 500 reais. Porque eu excedi o limite de exames, apenas. Excedi o limite de exames, paguei alguns exames por fora, descontado em folha, massa. você E tem, pela. só um minuto, por favor. Você Pois tem não. noção de quanto custaria tudo que você fez, assim, um chute de quanto Ah, eu custaria acho que tudo que você uns fez? 45. Acho que uns 45. Sim. Contando com as consultas pré-operatórias, os exames pré-operatórios, a, o anestesista, o hospital, com a parte de materiais que eles gastam, e mais o honorário do médico, eu acredito que uns 45 mil reais. Isso naquela época, hoje eu não faço ideia. Sim, sim. E eu gastei 500 reais, foi lindo. E aí, a legislação garante, isso é até uma informação útil e importante, quando você faz uma cirurgia bariátrica, por lei, você tem direito a cirurgias plásticas corretivas. Reparadoras, no caso. As reparadoras, exatamente. Elas não são consideradas estética, são Sim. consideradas reparadoras. E aí, quando eu atingi o peso ideal, escolhi a cirurgia plástica, marquei a consulta, peguei a guia para correção do seio com prótese, porque eu fui de um seio tamanho 52, 54 para um 38. Aí você imagina, É, só sobrou a pele, não sobrou mais sim. nada. Aí, e peguei a da abdoplastia. Foi marcada uma perícia. Durante a perícia, o médico só examinou minha barriga. Puxou, apertou, deitou, mediu e já mandou eu levantar da maca e foi me liberando. Eu falei, mas o senhor não vai avaliar meu seio? Até muito constrangida, mas faz parte do processo. E ele falou, não, não, a gente só aprova a barriga, nós não aprovamos o seio. Eu fiquei arrasada, a cirurgia era dali 15 dias, eu já estava com tudo planejado, o sutiã pós-operatório comprado, a pessoa da prótese no WhatsApp já escolhido o tamanho, enfim, não rolou. E aí eu entrei na justiça com um pedido de liminar para que o juiz determinasse, em razão da urgência, que a cirurgia fosse realizada. Eu ganhei a liminar. O juiz determinou que o convênio cumprisse sob pena de multa diária de 500 reais até o limite de 60 dias, ou seja, 30 mil reais. O plano desobedeceu. No Meu Deus. dia, aham, no dia eu só fiz a cirurgia da barriga. Hoje eu até penso que foi para o bem, porque o pós-operatório da plástica foi infinitamente pior do que todas as outras cirurgias que eu já tinha feito na vida. Já fiz cesárea, já tirei vesícula, teve a bariátrica e a de varizes. O da plástica foi um negócio assim surreal. Você Doeu tem que muito? ficar. Dói demais. É um corte de fora a fora para trás aqui do ossinho da bacia, até do outro Aham, lado, e subiu um pouquinho. Eu não precisei fazer aquele cortão aqui em cima, mas aham. subiu um pouquinho até o rumo do umbigo. Eu tive que ficar com um dreno e, portanto, sem tomar banho por uma semana, num calor de março, que minha cidade é quente nessa época. Eu tive que dormir sentada por um mês. Eu fiquei andando assim, que não podia esticar e não podia por recomendação, e porque eu não conseguia também, porque doía demais, por uns 15, 20 dias. Era assim, ir ao banheiro era tortura, se você ter uma noção. Foi um Porque você pós-operatório. tinha que abaixar e toda curvada, né? Tudo, a cinta. Você vestia, a cinta vinha até aqui e vinha até no joelho. E ela tinha um recorte na parte genital para você poder ir ao banheiro sem ter que tirar a cinta, mas enfim, é um pós-operatório que não é brincadeira. E aí eu fiquei imaginando depois se eu ainda tivesse a limitação do braço, porque quando você opera o seio, você não pode levantar mais do que essa altura. Então você não pode pentear um cabelo, você não pode escovar o dente, você não pode dirigir. Então, graças a Deus que não rolou. Hoje eu agradeço porque me permitiu recuperar plenamente da parte da minha barriga.
Aham, Aí, beleza. E nisso o processo continuou, né? Porque aí o convênio desobedeceu aham, e continuou. Meu advogado pediu, numa vez que eles já tinham me causado um prejuízo, porque eu teria que me afastar novamente do trabalho, eu teria que aham. gastar de novo com consultas, remédios. Porque, por exemplo, você toma uma injeção de anticoagulante após essas cirurgias grandes. E Cada dói, essa injeção, injeçãozinha aquela dói. 10 É, seringuinhas dói. na barriga ou na perna. Dói. Cada uma é mais de R$ 100. Se eu tivesse feito tudo de uma vez, eu gastaria uma vez só. E por aí foi. Resumindo a novela, eu passei na perícia judicial, exigida pelo convênio. O perito deu um laudo favorável. Eu propus acordo porque aí eu ganhei dano moral em primeira Ah, instância. Em primeira instância, eu ganhei todas as despesas da cirurgia, incluindo a prótese, todas as despesas de pós-operatório, incluindo massagem, medicação, o sutiã a massagem é necessária? é necessária porque a gente retém muito líquido. Porque, por exemplo, o da barriga. Eu fiz a abnoplastia e um procedimento que chama lipectomia, em que a médica descola a parede do abdômen total. É tipo uma lipoaspiração, mas Sim. não é aquela tradicional da cânula que vai chuchando, porque como já está aberto, então ela não prejudica tanto o sistema circulatório, a rede de vasos que a gente tem na pele, tanto que eu não fiquei com muito Uhum. hematoma. E só que como descolou da parede do abdômen, quando volta, esse atrito da pele com os órgãos, ele vai gerando aquela aguinha, igual quando o machucado fica minando uma Sim, sim. aguinha, só que gera aquilo dentro da gente. Então, se você não fizer a massagem e a drenagem, você fica meio deformado. Então, é muito Ah, importante, sim. entendi. Você Entendi. tem que Entendi. tirar o inchaço. E Entendi. aí, e aí eu tinha ganhado tudo, 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 em primeira instância. Aí o convênio recorreu. Quando eles recorreram, eu falei para o meu advogado, falei, conversa com eles, fala que eu abro mão de tudo. Falei, vamos fazer um acordo. Eu abro mão das despesas de pré e pós, abro mão do dano moral. Eu só quero a cirurgia e a prótese, o que precisa rolar no dia. Só quero isso. Que em termos de reais, para a ocasião ficaria em torno de uns R$ 10.000. E o que eu teria ganho daria uns 20 para mais. Então eu estava abrindo mão da metade porque eu só queria realmente A cirurgia, né? a cirurgia. E aí o convênio não aceitou. Como eu moro numa cidade Gente, pequena. o negócio ruim. Menina, eu não sei se isso aconteceu, eu vou repetir o que eu ouvi. Mas a conversa que veio de uma pessoa que conhecia todo mundo, porque a cidade é pequena, e eu, assim, eu tenho um Instagram pequeno, em termos de seguidores, 2.000 e pouquinho, mas eu conheço muita gente. Na época eu tava solteira, eu saía muito, eu ia em todas as festas, eu divulgava evento. Então, assim, eu era uma pessoa muito conhecida na cidade e eu falava abertamente sobre o tema nos meus stories e tal. Então, a resposta foi de que eles não queriam fazer um acordo comigo para que eu não incentivasse pessoas a entrar na justiça pensando que ia ser fácil. Eles queriam Hum, desestimular as pessoas pelo tempo que ia demorar ou pelo grau de dificuldade que ia acontecer. Só que para mim isso entendi. não me desestimulou, porque se fosse para eu pagar do meu bolso, eu não faria. Porque era um negócio que assim, eu tenho direito, eu quero. Mas o meu seio do jeito que tá também não tá me incomodando muito não. Então, sabe? Então, eu falei, toca o barco e não vou me indispor. E até achei assim, um ponto meio esquisito, porque eu falava abertamente sobre isso, mas isso não era o meu nicho. O meu Instagram, quando aberto, quando eu fazia parceria, era lifestyle. Então, assim, eu falava de festa, falava de comida, falava de bebida, falava de cachorro, falava de maternidade. Eu não tinha o nicho bariátrica o tempo todo, igual existem páginas dedicadas, né? Então, mas tudo bem. Passou. Até hoje eu ainda não fiz a cirurgia, isso aqui que vocês estão vendo é bojo, porque o processo ele terminou em agosto do ano passado, agora eu vou ter que entrar com execução, né, com cumprimento de sentença. E em agosto também eu troquei de trabalho, então eu também não quero sair de atestado por agora, quero, né, organizar melhor a minha carreira, mas então tem essa informação. Porque os planos de saúde tentam falar que só aprova a barriga, mas na verdade
Por exemplo, se eu quisesse, eu quero mexer no braço, quero mexer no meio da perna, quero mexer no meu olho, minha pálpebra caiu e eu tô achando que é por conta da bariátrica. Cara, é um direito teu, sabe? E é muito importante você ter uma assessoria, né, uma pessoa que entenda melhor disso. Tanto que eu, advogada, eu não quis entrar com o processo, porque não era o meu nicho. O meu nicho é direito do consumidor. Eu procurei um amigo especializado em plano de saúde para fazer para mim o processo, porque, né, não adiantava. Mas é isso. E aí, voltando, então, passamos da plástica. Nesse meio. Com 3 meses de operada, eu voltei para terapia. E faço até hoje. Já vou inteirar 4 anos agora, para esses dias, inclusive. E assim, é fundamental. Porque, primeiro, a gente tem que entender o gatilho que leva a gente a descontar emoções na comida. Isso é um fato. Segundo, e essa é uma informação que o meu médico me deu, então me sinto confortável para compartilhar. O índice de alcoolismo entre pessoas bariátricas é altíssimo. Geralmente um bariátrico que não organiza as ideias, né, que não busca esse tratamento, esse acompanhamento para solidificar a sua vida de uma forma saudável, acaba virando alcoólatra. Por quê? A alimentação que levou a pessoa a querer se operar, ela era uma compulsão, certo? Agora a gente não consegue comer mais. Então, o que que é fácil? É líquido. Então, às vezes, Ai, você ingere o líquido com muito mais facilidade. E, por exemplo, antes da bariátrica, tinha noite de eu sair com meus amigos e eu sozinha tomar uma garrafa de vodka. O pessoal até brincava comigo daquela série How to Get Away with Murder, da Viola sim, Davis. Ela é uma advogada, se chama Annelise. alcoólatra. E toma vodka. Eu era da vodka. Eles falavam que eu era a Annelise Keating loira, porque eu amava uma vodka e a vodka não me derrubava, não me dava É, ela amnésia. tem, ela tem É, problema com vodka. É. sim. E aí, depois da bariátrica, hoje em dia, inclusive, já há 4 anos e tanto depois, eu tomo um copo de cerveja ou de drink, eu já estou bêbada. Fato. Falando muito, dando risada, com a bochecha vermelhinha, porque a minha cara é o meu termômetro, e eu não gosto de usar pele. Tipo assim, essa aqui é a minha pele natural, não passo base, eu gosto de realçar olho e boca, mas não gosto de mexer na minha pele. Então o pessoal olha pra minha cara, vê que eu tô vermelha, já sabe que é o meu termômetro, né, da bebida. Então é Já, muito já importante. dispara, né? Não, eu passo vergonha. Então é muito importante o acompanhamento psicológico para ter uma qualidade de vida mesmo e não correr o risco de adquirir uma nova doença, né? Que eu acredito até muito mais difícil de tratar, porque é uma doença que não é socialmente aceita como o gatilho da obesidade, né, e da comida. O pessoal julga, claro, tem a gordofobia, mas você não fica inconveniente porque você comeu demais. Você não É, agride sua família porque você comeu demais, né? Então, eu acredito que essa doença nem seja conhecida, porque eu até hoje nunca tinha ouvido falar, entendeu? Eu sim, acho que sim, precisa primeiro de uma conscientização que essa doença existe. sim, exato. O alcoolismo entre bariátricos é muito sério e acontece. E aí, hoje em dia, além do fato, né, que eu falei, se eu não contar que eu sou bariátrica, ninguém sabe por conta da minha estética, por conta da minha alimentação também. Hoje em dia, eu consigo comer normal. Eu como um pão de sal inteiro, como um cachorro quente, eu faço um prato de comida igual dos meus colegas do trabalho que têm estômago. Eu aprendi a comer. Óbvio que eu imagino que o pouquinho de tecido de estômago que me sobrou deve ter dilatado um pouquinho também. E eu, pegando aquele gancho do que o médico falou de que eu engordaria 10%, eu até engordei mais. Hoje eu peso 72. Então eu engordei uns 13, 14% do que o peso que eu atingi antes da plástica. Só que Uhum. eu fiquei bem assim, porque eu tenho 1,68 m. Para uma média feminina, eu sou alta. E aí o meu peso ele é bem distribuído. Então antes, inclusive, era bem distribuído até antes da bariátrica. Não sei se você viu no meu Instagram aquela minha foto de antes e depois. Eu era uma gorda de cento e tantos quilos, de cintura fina. Em Uhum. relação, lógico que era uma cintura de, sei lá, cento não sei quantos centímetros, mas em relação ao quadril, em relação aos ombros, eu sempre tive esse formato violão, Eu achei, né? eu achei proporcional. Quando eu vi, eu achei Sim, proporcional.
Sim, então eu sempre tive esse formato de corpo. E aí, quando eu emagreci da bariátrica muito da primeira vez, você só via a bolota do meu ombro, a bolota daqui, o osso da minha bacia. Parecia que eu era um cabide ambulante, parecia que eu vestia, nada assentava, porque eu fiquei muito, muito magra mesmo. Então, hoje eu tô muito satisfeita com o meu corpo do jeito que tá, porque eu não tenho mais a sensação de que eu tô com cara de doente. Não que alguém tenha me falado isso, mas eu tive dificuldade de me identificar um pouco naquele corpo tão magro, depois de ter vivido mais de 10 anos num corpo gordo, né? Parecia que não era você, né? É, eu olhava para fotos, por exemplo, na época de antes da bariátrica, comprar roupa online era um desafio, porque não existem marcas que considerem um corpo gordo na hora de fazer a sua grade. Então você vai ver a maioria das marcas, plus size, você vai ver um 46. Gente, 46, É, pelo amor de Deus, né? 46 não é plus size. Exato, mas é o que as marcas tentam empurrar na gente. Então eu que vestia, para calça jeans, por exemplo, eu vestia 54. Para sutiã era 52. Então assim, comprar online era um negócio que não existia. E aí quando eu me vi naquele corpo em que eu podia comprar um tamanho único na Shein, que ia servir, então, assim, eu até tive uns delírios de consumo, confesso. Gastei Ah, bastante, porque. justificável, né? Porque, né, você É, está acostumada a ser grande. Agora você sim. pode comprar um, que é um sonho de toda mulher, um tamanho único. Aham, Você vai agora, vamos passar. Hoje já não caibo mais num tamanho único, hoje já tem que ser um 42, 44. Mas ainda assim, Especialmente. você cabe. É, Porque a sim, maioria das pessoas que são gordas é caber. Porque é, vai procurando tamanho, vai procurando tamanho e não acha, não se encontra. Eu acho que isso até é sim, uma realidade que devia ser mais falada. As pessoas não se sim. encontram nos tamanhos online. Não, e tem um outro detalhe que foi muito interessante. Uma conhecida minha foi fazer a bariátrica alguns meses depois de mim, e aí nós não éramos amigas, a gente tinha amigos em comum. Eu fiquei sabendo que ela ia operar, eu chamei ela no Instagram e falei: olha, quando eu fui operar, eu tive dificuldade de encontrar pessoas para conversar, então se você quiser trocar alguma ideia, estou à sua disposição, pode me chamar. E aí a gente começou a conversar, inclusive apaziguamos a impressão de que a gente tinha de que uma não gostava da outra, né, por não sermos próximas. E aí, uma das falas dela me marcou muito, que eu nunca tinha parado para pensar. Aí ela falou assim: eu não vejo a hora de poder escolher a estampa da minha roupa. Meu Deus, Porque roupa de gente gorda automaticamente é presumida como uma roupa de uma senhora. Então você vai ver isso é aquelas verdade. flores. Aham. Ela falou assim: eu não encontro uma roupa lisa, bonita, bem cortada do meu tamanho. Ou a roupa ela é bem cortada, mas ela tem uma estampa que parece o sofá da minha avó, ou ela vai ser lisa, mas ela vai ser toda torta, toda com defeito. E aí eu falei, cara, pior que é verdade, eu comecei a pensar nas minhas experiências de compra, mesmo em loja física. E de fato, você não acha uma estampa para uma moça de 20 e poucos anos, por exemplo. É Ou ela sempre vai. estampado, né? Sim, sim. E é aquela estampa que a tua avó usaria. Tua avó usaria. Exatamente. Aliás, a tua avó usaria nos anos 80, porque hoje talvez tua avó Exatamente. não use. Se Né? você Então, for assim, reparar, todas as pessoas gordas usam o mesmo tipo de roupa, como se parece um fosse uniforme. obrigatório. Exatamente. Exato. É muito frustrante. É, Outra coisa que foi muito interessante que eu notei no meu pós-operatório. Eu sempre tive uma energia muito alta, sempre fui muito comunicativa, eu vou em todos os espaços, não me importa sair sozinha, me conecto fácil com as pessoas. E eu estava solteira desde os meus 34. Eu fiz a bariátrica, agora tô perdendo a conta. Ih, perdi a conta. Enfim, eu sei que eu já estava solteira há quase 2 anos. Porque antes disso eu comecei a namorar com 16 e sempre estive em um relacionamento sério até os 34. Então eu virei uma adulta de 34 anos. Uma adulta não, uma adolescente de 34 anos. Opa, Perdão, foi a cachorra, foi mal. sem problema. Eu, e aí, com essa adolescência tardia, eu brinco que ela veio numa hora muito melhor para mim, porque eu era uma adolescente, mas eu tinha um emprego bom, eu tinha carro e morava sozinha. Então eu podia Tudo curtir. você tinha tudo. Embora eu tivesse um filho pequeno,
Mas o meu filho ia para casa do pai dele aos fins de semana, eu tinha minha mãe, tinha babá, então assim, foi lindo nesse ponto de vista. E eu não tinha dificuldade nenhuma em flertar e eu não tinha problema com o meu corpo. Porque até, inclusive, a gente né, pôs o tema da decisão. O principal motivo de eu decidir operar foi um dia que eu sentei para brincar com meu filho e não consegui levantar do chão. Eu tive quase que rolar para o lado. Eu estava com bursite no pé, com bursite no ombro, por conta do peso do braço, com uma criança de 1 ano e meio, querendo brincar, querendo atenção. Teoricamente é leve, né? Hã? Que teoricamente é leve, né? Que não é tão pesado assim. É, ele pesava, sei lá, 10 quilos. E eu não conseguia fazer nada com ele, não conseguia correr atrás dele numa pracinha, não conseguia. Aí eu falei, cara, como é que eu. É muito fácil a gente falar, eu amo tanto que eu morro por ele. Cara, mas você vive por ele? Você se cuida por ele? Exatamente. Saca? Então foi mais ou menos essa pegada. E aí, mas aí voltando à parte social, flerte e tal, eu não tinha problema. Tranquilo. Bem resolvido com o meu corpo, com a minha sexualidade, com a minha liberdade. Tá. Só que aí eu tinha algumas pessoas, alguns caras, né, padrão, que vinha, dava ideia no direct, WhatsApp, Tinder, não sei, mas eles só queriam ficar comigo no off. Não queria sair, não queria ser visto comigo. Era só, ah, não. E aí eu ficava com preguiça, vida que segue, passou. Essas mesmas pessoas, depois que eu fiz a cirurgia, que eu comecei a sair, depois da plástica, eu comecei a sair de cropped, de cintura baixa, não sei o quê, era aqueles caras que chegavam na balada, vinham me cumprimentar. Sabe quando a pessoa põe a mão nas suas costas e desliza? Oi, você tá boa, você tá sumida. Aí eu olhava bem e falava, ah, querido, Teve oportunidade. sinto muito. Exato, exato. Quando eu tinha Tinder lá no comecinho, assim que eu fiquei solteira, inclusive na minha bio, eu pus assim, a minha curva mais bonita é a curva do meu cérebro, porque isso aqui é o que vai ficar. A minha inteligência, a minha sagacidade, sabe? Então, tipo assim, cara, não me venha com essa. Que eu sei que a casca tá legal, tá massa, mas eu ofereço muito mais do que isso, né? E aí eu, eu chego a brincar que eu me tornei até um esquerdomacho escroto. Eu me tornei. Hoje não, eu tô namorando já tem 1 ano e 7 meses. Eu brinco com o meu namorado, inclusive, que eu encontrei um novinho para chamar de meu, que o meu namorado tem 31 anos. E desde o dia que a gente se conheceu, a gente não se largou mais nenhum fim de semana, assim, uma parceria muito legal. Mas antes dele, eu fazia o que os caras fazem. Tipo, ah, não respondo, vai no rolê, finge que não viu. Sabe, assim, aqueles, eu tô tentando editar as minhas memórias para não me expor muito, mas acho que você tá acompanhando meu raciocínio. Perfeitamente. Perfeitamente. Eu É fazia a mesma isso. coisa. Ué, imagina. É quando você se sente livre o suficiente para não precisar impressionar ninguém. Exato. E tipo assim, antes com o corpo gordo, embora eu fosse bem resolvida com o meu corpo, no sentido de me expor e pegar pessoas padrão e usar uma roupa curta, usar um cropped e tal, mas no fundo você quer aquela validação da pessoa. Então eu É. ficava um pouquinho triste do tipo, ai, fulano quer me ver, mas ele quer se eu for na casa dele, se ele vier aqui, ele não quer ir comigo em tal lugar. Então assim, era meio sofrido para mim. Porque, querendo ou Passar, não, você ah, sente isso na pele. Essa exclusão, essa sim, decepção de não ser vista, de ser sim, escondida. Então, assim, você quer a validação real, de tipo, sim, me assume, me leva, né? sim, sim, claro. E assim, quando eu fiquei solteira nessa ocasião lá com 34, a grande maioria das minhas amigas estava casada com filho, que elas estavam no mesmo momento de vida que eu estava, e de repente deixei de estar. Então eu tive que construir um círculo social do zero. E aí eu me reconectei com uma amiga que frequentava um curso que eu trabalhei 1000 anos atrás, que estava recém-solteira também, e ela criou um grupo de WhatsApp com todas as solteiras que ela conhecia. Então, assim, ela era o ponto focal, no sentido de que ela conhecia todo mundo do grupo, mas a gente não se conhecia. E esse grupo virou, assim, uma salvação absurda, porque aí a gente se conectou em vários níveis. Por exemplo, tinha uma menina de Lambari, que hoje é tenente do exército, inclusive, maravilhosa.
E aí a gente começou a conversar no privado, a gente trocava print dessas conversas de Tinder meio absurdas. E aí ia ter uma festa numa cidade universitária próxima aqui. Eu falei, ah, você vai? Ela, vou, tô sem companhia. Eu falei, não, eu te encontro lá. Então eu conhecia ela num rolê de 10 mil pessoas. Aí teve uma outra. Era a sua boia, né? Todas eram. Tipo assim, a descrição do grupo no WhatsApp era ninguém fica sozinha no rolê. E foi bem isso. Aí tinha uma outra que morava em Belo Horizonte. Aí eu já conversava com ela muito, já era uma amizade virtual de alguns meses. E aí eu mandei uma mensagem, amiga, eu vou fazer um concurso, posso ficar na sua casa? Ai, venha. Aí fiquei 4 dias na casa da menina, depois no outro ano no carnaval voltei pra casa dela. Aí teve uma outra de uma outra cidade também veio ficar aqui em casa. Então, assim, foi o que me salvou e a partir daí que eu aprendi a navegar. Só que eram todas meninas na casa dos 20, todas com menos de 30. Tipo assim, aqui eu conhecia que me colocou no grupo, devia ter uns 27, 26. Mas todas 20 menos, assim. Então eu era a mais velha, a mãe solo e a gorda no rolê. Então quando a gente saía, que vinha um grupinho flertando, alguma coisa assim, eu era a que sobrava. Ou, enfim, era uma sensação esquisita, sabe? E ter virado essa chave, ter recuperado o meu poder de escolha, vamos pôr assim. Porque aí chegou num ponto em que eu não precisava ficar só com o que sobrava, com aquele que estava disposto. Agora era eu Você que escolheu. escolhi. Exato, agora, né, enquanto solteira, era eu que escolhi e falava sim ou não. E isso é muito massa, porque isso, inclusive, te permite entrar num relacionamento de uma forma mais saudável, mais inteira. Porque você não tá ali, Digna também, né? Porque se claro, você escolhe, você determina como é que vai ser. Você não tá ali sim, porque você por foi escolhido migalha. por migalha, Exato, né? Você exato, sobrou e aí é o que sobrou. Não, você exato. escolheu. Exato. E é como eu me sinto hoje, assim. Eu fiquei ao todo 5 anos e pouco solteira. Porque do meu primeiro namoro, que eu te falei, com 16, eu namorei até os 22, casei, separei com 29. A primeira pessoa com quem eu fiquei depois, já virou namorado, fui morar junto, é o pai do meu filho, ficamos mais 5 anos juntos. Aí quando eu larguei dele, eu falei, cara, eu tenho que aprender a ser um para poder ser dois. Eu não posso me conectar só por medo de ficar sozinha, só por medo de sobrar, de não gostar da minha própria companhia. Foi fácil? Não foi fácil. Os primeiros 2 anos dessa minha vida de solteirice, eu não namorei, não tive um relacionamento sério, mas eu me meti numas furadas de ficante premium plus que durou mais de ano e que, E essas sabe furadas como? foram por. Essas furadas foram, tipo, por falta Baixa de noção. autoestima, total. Baixa autoestima, total. Tipo assim, o cara era bacana, ele era maneiro, me tratava bem, mas tinha algumas questões, inclusive o fato de que ele não queria nada sério, não queria assumir, estava só confortável permanecer comigo. Para essa pessoa, eu sou muito grata, porque ele me ensinou muito sobre a autoestima do corpo gordo, que é uma autoestima que eu ainda não tinha. Porque o relacionamento anterior, inclusive, era gordofóbico, então eu passei uns apertos. Então, essa pessoa teve esse ponto que eu sou grata, assim, pro resto da vida, que Muitos não têm, né? tipo assim, a preferência, hoje em dia não sei mais, a gente não tem tanto contato mais, mas a preferência dele na época, lá 2018, 2019, para se relacionar eram mulheres plus size. Então, aos olhos dele, eu era maravilhosa. E aí eu comecei a me ver através dos olhos dele. Então, isso muito grata, mas em outros aspectos foi um aprendizado bacana, Para né? finalizar aqui, deixa eu te Vamos. perguntar. Nessa época que você resolveu fazer a bariátrica, você olhava no espelho, o que você via? Nossa, eu via uma pessoa muito massa, muito legal, que não tinha oportunidade de apresentar isso para ninguém. Porque a aparência, nessa primeira impressão, fazia com que as pessoas me julgassem, e por conta de construções sociais, né, mídia, corpo perfeito, etc., as pessoas não se aproximavam, às vezes não me davam a oportunidade de passar daqueles primeiros 5 minutos de conversa. Era uma dificuldade maior de mostrar a profundidade do meu ser. Ou até mesmo a superficialidade, se fosse para brincar, para rir, para mostrar que eu jogo truco, eu jogo sinuca, eu gosto de dançar, eu sou divertida.
não, eu não conseguia passar disso. Eu era a amiga gorda da fulana bonita, saca? Então, essa era uma coisa que às vezes era frustrante me arrumar, porque eu pensava, cara, eu tô me arrumando pra ninguém. Tipo assim, hoje eu me arrumo pra mim, né? Igual me preparando pra vir conversar com você, tô sozinha em casa, depois eu vou deitar e vou dormir. Falei, não, mas peraí, deixa eu passar um perfume. Eu preciso passar um perfume pra conversar com a Gabi, senão não vai ter jeito. Então, assim, hoje eu tenho esse prazer de ser eu por mim, sabe? Que era uma coisa que eu não tinha Passar antes. um hidratante pra dormir, só pra quê? Sim, Pra dormir pra dormir cheirosa, cheirosa, exato. Com pijaminha bonito, pijaminha tudo isso. bonita. É. E hoje, você olha no espelho, o que a Annalise vê? Cara, hoje eu sou insuportável. Porque eu me sinto aquele meme da Nazaré Tedesco olhando no espelho e fala, gostosa, maravilhosa. E, cara, juro, a minha autoestima chega a ser narcisista. Eu reconheço, trato em terapia, porque aí eu virei muito pro outro lado. Hoje mesmo, conversando com meu amigo do trabalho, eu dei uma sugestão no setor dele, que eu sou dessas também, muito proativa, eu gosto de participar de tudo. E aí a sugestão era boa, e ele falou assim: e eu achei que você ia errar. Eu falei assim, meu amigo, a única vez que eu errei foi quando eu achei que eu estava errada. Eu não erro. É nesse tipo, assim, sabe? Então, graças a Deus. É óbvio que a minha irmã me dá, às vezes, umas puxadas de realidade e fala: olha, todo excesso às vezes esconde uma falta. Então, eu sei que eu ainda não estou com a casa arrumada. Eu acho que esse é um trabalho constante, que eu faço com muito gosto. Amo minha psicóloga, beijo. Mas, pelo menos, em termos de autoconfiança, eu não tenho do que reclamar. Mas você não acha que essa autoestima grande que você falou não é melhor que aquela pessoa que ia pra balada e todos os caras davam em cima das meninas e ela ficava só olhando assim perdida? Que agora Não, com essa certeza. ela tá chegando na balada e ela vai atrás do cara, porque ela gosta tanto de si mesma que ela fala: você merece me conhecer. Gabi, isso aqui é reparação histórica. Isso é com certeza. E já que você citou o fato de chegar na balada, eu ainda, inclusive, tinha um bordão. Meus amigos, eles morriam de rir comigo. Às vezes chegava na balada, assim, via algum cara interessante, ia trocar uma ideia, e aí o cara falava assim, ah, desculpa, não sei o quê, não dá. Aí eu punha a mão no ombro dele e falava assim, que isso, amigo, relaxa, você não é obrigado a ter bom gosto. E saía andando, tranquila, mas muito tranquila. Adorei! Eu Esse, simplesmente adorei. sim, assim, zero, zero sofrimento. Não me abalava de jeito nenhum. Já se fosse a outra Nelisa, se um cara de longe já me olhasse com a cara meio torta, acabava a noite pra mim, imagina. Imagina. Ai, Você, tipo, saiu da água pro vinho, total, literalmente. total. Literalmente não, mas você entendeu, né? Você Entendi, mas é. saiu da água pro vinho. Cara, você tipo, pegou de uma cara triste pra uma cara que tá mais do que feliz, tá radiante. E eu não acho Obrigada. que sua irmã esteja falando assim, ah, você tá delirando. Não, você está realmente fazendo uma reparação histórica, porque o que Uhum. você sofreu não tá escrito. Agora você tá só reparando a felicidade que você deixou pra É, trás. Eu vou pegar o tempo que eu perdi, agora eu vou ocupar agora. sim, total, total. Tanto que quando eu comecei a namorar o meu namorado, eu falei pra ele, eu falei, olha, a pessoa para entrar na minha vida, ela tem que agregar muito. Porque se for pra ficar do jeito que tá, eu já prefiro ficar sozinha que dá menos trabalho. Tô bem tranquila, sabe? Mas, graças a Deus deu tudo certo e seguimos, né? Última pergunta. Vamos. Uma coisa que você gostaria de fazer agora com esse corpo, com essa nova vida? Uma coisa assim, pode voar. Uma coisa que você gostaria muito de fazer. Menina, sabe que eu tinha vontade de fazer aqueles mergulhos de peixinho, tipo lá em Bonito? Sim. Porque ficar de biquíni em público sempre foi uma questão para mim. Então eu queria ir num lugar desses bem instagramável. Aquele negócio assim. Sabe? Tipo assim, de ir fazer umas fotos bonitas, fazer um mergulho massa. Não sou muito da natureza, confesso que sou um pouco mais urbana, mas pensando por esse ângulo tipo, o corpinho para jogo, uma sessão de fotos Sim, na cachoeira, mais por fotos exemplo, ia ser com legal. aquele macacãozinho que destaca tudo no corpo, né? Empacotado a vácuo. Empacotado a vaca. É aquele. É.
Nossa, se tiver, depois me manda, tá? Se tiver Pode um deixar, ensaio desse, depois me manda. pode deixar. Foi isso, Anelisa. Prazer te entrevistar. Realmente um Igualmente. prazer enorme. Obrigada, Adorei te ter aqui. Volte sempre que obrigada. quiser. Tá combinado. Obrigada, Gabi, pelo espaço. Um beijo. Beijo, tchau, Tchau. tchau.